Bom, hoje, mais uma vez, eu tenho o prazer de conversar com essa fera. Já conversamos, né? Já batemos um papo na praça e hoje resolvemos bater esse papo porque tem uma novidade e um motivo, com certeza, eu sei que você vai gostar. Diego Martins, é um prazer, mais uma vez, a gente estar conversando. E antes de falarmos da novidade, do intuito realmente do nosso bate-papo, eu queria que você fizesse uma retrospectiva da tua vida, como você se encontrou, como você descobriu o teu dom para a música e qual a influência que você teve. Olá, Tony. Olá, pessoal do São José News. É um prazer estar com vocês novamente. Eu acredito que esse projeto está sendo muito legal acontecendo, do jeito que ele está acontecendo. Na verdade, eu comecei a cantar desde novo. Desde novo eu sabia, tinha alguma coisa dentro de mim que eu despertava de gostar de música, de gostar de cantar ao Senhor. E foi, na verdade, em 2011, quando eu participei de um retiro de carnaval, foi quando tudo despontou. Foi em 2011, eu participei do retiro de carnaval, e lá o Senhor me chamou, eu estava desviado da igreja, e o Senhor me chamou para o ministério, eu retornei para Jesus naquela época, e o Senhor me chamou para o ministério. E dali, então, eu comecei a cantar na igreja, eu assumi o ministério na igreja, e comecei a cantar na igreja. Com o passar do tempo, eu comecei a ganhar umas canções, vir umas canções no meu coração, e eu entendi que era o Senhor me dando aquelas canções e eu queria mostrar isso às pessoas, entende? Foi em 2015 eu lancei a primeira canção, Cristo Vivo. Então essa canção foi muito legal para mim, foi muito marcante para o ministério, e em parceria com o estúdio que lá em Teresópolis, que eu faço parte até hoje. E foi muito legal lançar aquela canção, eu senti uma experiência maneira, eu senti de Deus que era aquilo mesmo que Ele queria de mim. Em 2021, a gente lançou a nossa primeira canção ao vivo, que foi Os Céus Proclamam. A gente juntou uma galera, a gente foi para Teresópolis, na igreja dos meus amigos, e a gente gravou essa canção. E aquela canção realmente foi muito marcante para o meu ministério. Foi ali que eu recebi vários testemunhos. É uma canção de adoração, então restaurou o altar de adoração de muita gente. Até hoje eu ouço testemunhos, às vezes eu paro para ler os testemunhos lá no vídeo, na descrição do vídeo, e eu me alegro muito com o que aconteceu, sabe? Foi algo muito marcante, essa canção é muito profunda até hoje, quando a gente ministra ela é muito profunda, ela toca muita vida. E aconteceu assim, até hoje a gente está caminhando nesse projeto, até chegar ao projeto de hoje, que é uma novidade super legal que a gente está planejando aí. Eu sei que são dois segmentos completamente diferentes, que é o segmento secular e o segmento gospel, evangélico, enfim. Você teve alguma experiência com a música secular ou você já chegou direto no gospel? Então, a gente sempre escuta vários segmentos, na verdade. Desde criança, eu vou falar que eu nunca escutei música secular. Claro que eu escutei, sempre escutei música secular desde criança, mas a partir do momento que eu me converti, eu entendi que o Senhor tinha me chamado para mostrar às pessoas e para levar as pessoas a um nível de adoração mais profundo. Então, a música gospel ela entrou na minha vida por isso. Eu entendi que Deus me chamou para aquele momento, entendeu? Mas você, eu falo assim, musicalmente falando, cantando, você chegou a ter essa experiência cantando, se apresentando com música secular? Não, apresentando música secular, não. Não, porque foi muito novo que aconteceu, entendeu? Eu tinha 11 anos de idade quando eu comecei a cantar gospel mesmo, então eu nunca tive a experiência de cantar secularmente. E agora, qual foi a influência que você teve para se descobrir na música? Então, meus pais, meus familiares, meus avós, eles eram músicos. Eu venho de uma família de músicos, na verdade. Meus tios já são músicos, meus avós eram músicos. Então eu tive toda uma base estrutural para poder chegar até onde eu estou hoje. Então já está no sangue. Mas eu acho que isso, apesar de vir do sangue, eu acho que isso é um dom de Deus. Queima no nosso coração, sempre queimou no meu coração. A música sempre foi muito latente no meu coração, entende? Então acho que isso foi, apesar de vir de Deus, eu acho que teve um traço genético também que foi da família. E a música, ela evangeliza também. Você acredita que da mesma forma ou tem alguma diferença de você evangelizar uma pessoa através da música ou através de um culto? Eu acho que a música,
ela tem a música em si, ela tem falando de música tanto secular quanto gospel, ela tem o poder de tocar a emoção da pessoa. E as emoções nas nossas emoções a gente tem vários sentimentos. Então, às vezes, quando a gente escuta uma música e a gente está sofrendo por algo, a gente vai chorar. Então, a música ela tem o poder de tocar os sentimentos da gente, de mexer com as nossas emoções. Mas a música gospel em si tem algumas áreas, igual a música de adoração é a música que eu sempre trabalhei, que Deus sempre me deu músicas de adoração para levar a igreja a adorar o Senhor, uma música cristocêntrica, uma música congregacional. Ela tem o poder de levar a igreja a estar ir para um ambiente sobrenatural, sabe? Aonde as nossas culpas são levadas. Eu costumo dizer, quando eu vou ministrar, eu falo, gente, foca na presença de Deus, olhe para Jesus, porque através dessas canções, elas têm, como eu disse, elas tocam, além de tocar as emoções, elas levam a gente para um nível de adoração diferente. Eu acho que não é diferente com as outras vertentes, porque a gente tem várias vertentes da música gospel. A gente tem uma música que fala mais sobre o dia a dia, que fala mais sobre a vida. A pessoa está sofrendo por tal coisa, a música vai tocar naquele ambiente. E a gente tem a música cristocêntrica, que é uma música que fala diretamente sobre Jesus, que revela Jesus para a gente mesmo. Eu acho que ela tem o poder disso, sabe, de transportar a gente para um lugar que a gente não imagina estar. Eu te perguntei a tua experiência com a música secular e a música gospel, justamente para chegar na pergunta que eu quero agora. No mundo em si, a música secular, ela trabalha com várias vertentes na questão na hora de você compor, né, na questão composição. Então você trabalha com fantasia, trabalha com realidade, trabalha com, né, ilusões. No mundo gospel, você já tem um direcionamento na questão de evangelizar, de ensino, de experiência do próprio Cristo em si, né, que deixou, eu acho que um único caminho na questão vida. A diferença é essa da música secular. Qual foi a inspiração ou de que forma você chegou aonde nós vamos chegar agora, principalmente agora, nessa música que vai ser lançada? Qual foi a inspiração que você teve? Você trabalhou mais com a realidade, com o próprio mundo gospel, com a própria vida de Cristo? Ou teve alguma coisa que você usou fantasia na hora de compor? Eu acho que tudo na vida a gente aprende com a experiência. Acho que a teoria ela é muito boa a gente ter, mas a experiência ela traz para a gente esse suporte ou esse aporte para a gente fazer muita coisa na vida. Então, como eu iniciei em 2011, faz muito tempo, em 2011 eu iniciei o ministério, então, dali para cá eu sempre ministrei nas igrejas, eu sempre estive envolvido com música, sempre estive envolvido com ministério. Então, partiu daí, dessa experiência. Eu comecei a escutar, como eu sempre gostei de música, eu escuto muita música durante o meu dia a dia, tipo 80% é música. Então, essa experiência acaba fazendo com que influenciando a gente a compor canções. Claro que a gente não pode tirar o lado espiritual, porque a gente tem uma conexão com Deus, a gente lê a palavra de Deus, então a gente tem toda uma inspiração ali, que vem da parte de Deus, igual essa canção que a gente vai lançar agora, ela tem muita Bíblia nessa canção, ela tem muita palavra de Deus falando nela. Então, além da experiência, a gente tem a inspiração de Deus que vem do nosso buscar no dia a dia Ele. O dia 10 de abril, o que representa para você e qual a expectativa para o dia 10 de abril? Agora sim, eu acho que está na hora da gente falar, né? Dia 10 de abril, para mim, vai ser, eu não posso contar como vai ser depois do dia 10 de abril, mas para mim vai ser uma data marcante, porque eu esperei muito tempo por isso. A gente começou o projeto, nascer esse novo projeto no início de 2024, e eu elaborei muito bem esse projeto. Eu tive uma equipe que me ajudou a elaborar muito bem esse projeto. Ele nasceu mesmo, eu vi esse projeto nascer, eu pude trabalhar e elaborar muito bem esse projeto. Então, para chegar hoje aqui, em 2025, e saber que vai ser dia 10 de abril o lançamento dessa nova canção, para mim vai ser um momento muito marcante e emocionante viver isso.
E eu acredito que quem está em casa vai se surpreender, assim como eu, assim que como as pessoas que estão mais perto de mim já assistiram, algumas pessoas eu já mostrei, já assistiu o vídeo, já ouviu a canção e se surpreenderam. Assim, eu também acho que as pessoas de casa vão se surpreender pelo que vem por aí. Olha, eu estou nesse mundo de TV, de rádio já há muito tempo. Eu já conversei com grandes artistas, conversei com pessoas que surgiram, acompanhei o trabalho de muitas pessoas, e uma pergunta que eu sempre fiz foi qual a melhor música? Porque não é só essa que você tem. Se você fosse escolher, seria difícil escolher, porque geralmente dizem que a melhor música é a última música, mas sempre tem uma que marca mais. No seu caso? Essa frase de a melhor música ser a última música ser a melhor música, ela é bem latente e ela parece ser muito bem verdadeira. Mas eu acho que ela não é uma realidade. Agora é um projeto, em 2021 eu lancei um projeto, para mim ela era a melhor música, ela é a melhor canção. É até o que eu tinha no momento. Agora em 2025 a gente vai lançar e para mim ela está sendo a melhor canção do momento. Quando a gente fez o post no Instagram para avisar do lançamento da música, eu falei, chegou o momento de eu apresentar para vocês a canção mais importante da minha vida até agora, porque na verdade é uma canção importante e vocês vão entender mais para frente agora. Então a melhor música é aquela que você está vivendo a experiência do momento. Eu estou nesse momento de lançamento, eu estou nesse mês onde a gente anunciou, então eu estou vivendo esse momento. Então, para mim, a canção que a gente vai lançar agora é a melhor canção. Mas eu acho que é a experiência do momento que faz a gente ter essa percepção de ter a melhor música, entende? Agora sim, vamos falar um pouco desse lançamento, dessa música, como surgiu, enfim, vamos lá. Então, a gente vai lançar no dia 10 de abril agora a canção Exaltado. Ela nasceu em 2022 para 2023. Com experiência, eu já tinha muita experiência ministrando na igreja. Então, quando a gente ia ministrar na igreja, a gente fazia alguns espontâneos. Na igreja a gente diz que é espontâneo, ministração é uma parte que a gente ministra sobre a igreja, sobre a adoração na igreja. E eu lembro que a ponte dessa canção, a parte final da canção, ela começou a vir espontaneamente no meu coração e eu comecei a ministrar sobre isso, sobre a igreja. E eu percebi que quando a gente ministrava essa ponte, né, essa parte da canção nas igrejas, a gente tinha uma receptividade melhor, maior, uma interatividade melhor do público. Então eu entendi que no começo não era uma canção. E eu nem imaginava que ia ser, que surgiu espontaneamente. Então eu comecei a fazer isso nas igrejas que a gente ia. Então, como surgiu espontaneamente, eu não sabia que era uma canção. Então, um dia despertou, nossa, dá para fazer uma canção em cima disso daí. Aí, essa ponte ficou, eu estava em um determinado lugar e o refrão veio na minha mente. Foi muito fluente, assim, o refrão veio todo. E eu estava com o celular, eu sou muito interativo, então quando eu vem alguma inspiração na minha mente, eu tenho que pegar o celular, alguma coisa, às vezes eu não estou com o celular, eu pego o celular da minha amiga ou de alguém que está perto de mim e gravo. Eu me lembro que o celular estava descarregado, então ele não funciona o gravador de voz. Então eu liguei a câmera de vídeo e comecei a gravar no vídeo ele mesmo, eu gravei o refrão e veio, e depois eu comecei a juntar uma coisa na outra. Aí depois eu sentei e fui buscar referências bíblicas, porque a música, tanto a ponte quanto o refrão, estava sendo muito embasado, ele veio muito embasado na Bíblia. É uma canção que tem muita Bíblia, muita palavra de Deus. Quem escutar a canção, vocês vão ver que ela tem muita palavra de Deus. Então eu comecei a criar o início dessa canção baseada na Bíblia e baseada no restante da canção que veio. Né? É uma produção independente. É uma produção independente. Eu sempre sonhei em fazer isso. Então, como eu disse, eu sonhei muito com isso, eu elaborei muito. Então, a questão do produtor, inclusive eu quero mandar um abraço para ele, para o Roger Lima, que nos atendeu tão prontamente. Quando ele escutou a canção, ele falou: Diego, a gente tem que mostrar essa canção pro pessoal, pro público, pro teu público. É uma canção que vai abençoar muita gente. Então, o título da canção é Exaltado. Então, o título da canção já fala já tem como eu posso dizer, um nome muito forte, que é Exaltado. Então, já remete a gente a Cristo Jesus, e eu vou falar um pouco sobre isso da parte bíblica agora, mais para frente.
Bom, então, essa é a expectativa, dia 10 de abril. Bom, eu falei de composição, de inspiração. Fala um pouquinho da música. Você já falou que ela é bem voltada a Cristo, enfim. Fala um pouquinho mais dela, o teor dessa música. Eu sei que as pessoas também estão curiosas e vão ver daqui a pouquinho o vídeo que vai passar com exclusividade aqui, mas fala um pouquinho mais. Então, Exaltada, ela vem numa vertente bíblica muito forte e ela é baseada em Filipenses 2. Vocês vão assistir o vídeo daqui a pouco e o trailer da canção, o teaser da canção que a gente vai soltar para vocês, inclusive já está no meu Instagram o teaser, mas vai passar aqui com exclusividade para vocês. Ela é baseada em Filipenses 2, que fala sobre Jesus. E Filipenses 2 ele remete muito bem, ele começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Então, o texto ele fala basicamente que Jesus ele não achou que ser igual a Deus seria algo relevante para ele. Jesus ele não achou isso. E hoje em dia nós temos o ser humano, ele soberbo, e ele tende a ter ídolos na vida. O ser humano ele depende disso. É uma carência, acho que, do ser humano a ter ídolos. O dinheiro, às vezes uma mãe idolatra um filho. Então o ser humano ele tende a ter isso. Então Jesus ele não teve esse teor de ser igual a Deus. Ele não achou que o ser igual a Deus seria algo relevante, seria algo para ele bom de se fazer, algo que traria um retorno para ele legal. Aí o texto continua dizendo que antes, pelo contrário, ele se esvaziou dele mesmo, de que o próprio Deus se esvaziou de ser Deus, e ele assumiu forma humana, e ele viveu o que a gente viveu, sabe? Ele viveu o que a gente vive, ele sentiu a nossa dor, ele viveu na nossa pele, ele sentiu, ele nos conhece. Jesus ele é muito humano. Então, eu vou abrir até um parênteses aqui para falar sobre isso. Às vezes a gente passa por momentos na nossa vida e que a gente pensa, às vezes você está passando por isso mesmo, que ninguém me entende. Jesus te entende. Jesus entende porque ele passou o que a gente passa, ele entende, ele sabe o que é uma dor de cabeça, ele sabe o que é uma perda, ele sabe o que é passar por isso. Jesus é muito humano, sabe? E isso sempre me levou a ser apaixonado por Jesus, essa humanidade de Jesus. E Filipenses 2 trata bem isso. Ele se esvaziou dele mesmo, ele se despiu de toda a sua glória e veio passar na nossa pele, ele veio viver o que a gente vive hoje. E a palavra vai continuar dizendo em Filipenses 2, que por causa dessa atitude, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, essa canção retrata a humanidade de Jesus e retrata essa parte que Deus o exaltou. Deus o exaltou. Jesus não apesar dele ter passado ter vivido na nossa pele, ter sentido as nossas dores, ter passado o que a gente passou, Deus o exaltou. Ele está exaltado. Então, há uma saída, há uma solução para os nossos problemas, entende? Mas voltando para a questão da canção, ele não é um homem moribundo numa cruz, ele não está inválido de alguma coisa, não há nada que Jesus não possa fazer. Ele não é um bebê na manjedoura mais, ele nasceu, mas ele não ficou um bebê, ele não continuou sendo bebê. Então tem a parte da ponte da música, ela fala, ele não é um bebê na manjedoura, nem um homem pendurado na cruz, ele ressuscitou e em breve ele voltará. E essa é a nossa grande esperança da volta de Jesus, exaltado, totalmente glorificado e totalmente exaltado para buscar a sua igreja. E é muito legal isso. Bom, pelo que você já passou para a gente, eu acho que uma comparação com o mundo, você falou de algumas pessoas, as pessoas já sabem que não são nada, não somos nada, e ainda assim se acham. E Jesus, com todo o poder, com toda a glória que ele tem, ele mostrou humildade, que é o que falta na humanidade. É mais ou menos também dentro desse contexto, levando para o lado da humildade, né? Sim, o próprio texto de Filipenses 2, o tema do texto é o exemplo de Cristo. Então, ele deixou um exemplo para a gente. Então, as pessoas que
O ser humano em si, ele tem soberba, ele é soberbo, porque tende alguma coisa ou possui alguma coisa. E isso, na verdade, é uma ilusão que passa na nossa cabeça. Na verdade, a gente é pó e a gente vai voltar para o pó, somos todos iguais. E o maior exemplo é Cristo. Não tem uma pessoa que a gente pode dizer, essa pessoa é humilde o suficiente para poder me dar um exemplo. Não, aquela pessoa, independente dela, ela pode ter a humildade que possuir. Em alguma área ela vai ser soberba, em alguma área ela vai falhar. Então, o maior exemplo que a gente tem é Cristo, que a si mesmo, ele não precisava fazer o que ele fez. Jesus não precisava fazer o que ele fez, se entregar por nós, morrer em morte de cruz, passar ter corpo físico e sentir dor, morrer morte de cruz. Filipenses diz que ele morreu em morte de cruz. Ele se tornou maldito por nós. O pecado de toda a humanidade foi para cima de Jesus naquele momento. Então, o maior exemplo que nós temos hoje é de Jesus. Ele se despiu, ele não quis a glória dele. Ele rejeitou a glória dele para poder vir salvar uma humanidade que basicamente estava perdida na época. E se não fosse Jesus por nós, eu não sei o que seria da gente hoje. Então, o maior exemplo que a gente tem de humildade é Jesus. Ele é manso e humilde, sabe? Jesus é manso e humilde. Eu amo falar isso, que a humanidade de Jesus e ser uma pessoa humilde, eu acho que é impossível a gente conhecer uma pessoa mansa e humilde e não se apaixonar por ela. Uma pessoa que tem essas características faz a gente se apaixonar, acho que loucamente, ou a gente ter uma afeição por essa pessoa, a gente ter uma admiração por ela. Então, acho que Jesus ele é o maior exemplo de humildade para a gente. Bom, você teve um spoiler da música que vai ser lançada no dia 10 de abril. E as pessoas já estão cobrando. Eu queria muito te agradecer esse carinho de receber a gente aqui, conversar, falar. Eu sei que teríamos aqui milhões de assuntos, ficaríamos aqui muito tempo, mas está na hora. Tá na hora do Diego Martins apresentar o seu novo lançamento e convida todo mundo a assistir, enfim. Gente, próximo dia 10 de abril, agora, 6 horas da tarde, vai ser lançada a nossa nova canção Exaltado. Inclusive, agora mesmo, o pré-save está liberado no meu Instagram, Diego Martins. Você coloca lá com 2 T's que vai aparecer na hora o meu nome. O teaser já está liberado e no meu story já está liberado o link de pré-save. Então, se você quer ser uma das primeiras pessoas a escutar essa canção em todas as plataformas digitais, corre lá, faz a pré-save, vem comigo assistir a primeira canção, ser um dos primeiros a escutar a canção comigo. Então faz a pré-save agora, clica lá no meu story, entra no meu Instagram, Diego Martins com 2 T's, e entra no meu story, clica no link da pré-save e vem ser um dos primeiros a escutar. Tá muito legal, vocês precisam escutar, é algo surpreendente, vocês vão gostar muito. Vamos lá, e agora o presente para você, com exclusividade, Diego Martins. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.